E aí galerinha, tudo bem com vocês? Então nós estamos aqui hoje para uma videoaula aqui sobre as características dos seres vivos, né? Então nós tivemos aí algumas aulas sobre características dos seres vivos, nós vimos de modo geral o que cada uma delas realiza né, em prol da vida. Vocês fizeram uma pesquisa aí para cada equipe poder se aprofundar um pouco mais, então hoje nós vamos ver como elas estão todas interligadas para fazer com que o ser vivo possa se manter vivo e que a vida em si possa se manifestar na sua plenitude, como a gente conhece no planeta Terra, né? Então, características dos seres vivos é a aula de hoje. Bom, então aqui eu coloquei todas elas nesse círculo, né? Então, células, metabolismo, nutrição, composição química, capacidade de responder a estímulos, evolução, reprodução e material genético. E a gente vai tentar fazer aqui uma análise, né, relacionando elas e dando uma revisada geral aí em cada item que aparece. Bom, vamos começar então lá pelas células, né? A gente viu que as células existem dois tipos basicamente, né? São as células procariontes e as células eucariontes, né? Então, quem que são elas, o que que elas fazem, né? Para começar, o que é uma célula, né? A gente vai estudar esse ano basicamente, o foco da biologia é no estudo das células. Então a célula é a base da vida, né? A célula é a menor parte, né, que um ser vivo tem que pode ser considerada viva, né? Tanto que o menor ser vivo conhecido é uma célula, né? Que são todos os procariontes e alguns eucariontes também. Então uma célula é a menor parte que pode ser considerada viva, né? Tanto que a gente pode dizer que os vírus, né, como até o novo coronavírus lá, e todos os outros, eles são um meio termo ali entre vivo e não vivo, porque eles não têm uma célula, né? Eles não constituem, o seu corpo não tem o mínimo necessário para ser uma célula. Por isso mesmo, todos os vírus, eles precisam invadir células para poder se reproduzir, para poder completar o seu ciclo de vida, né? Então, eles são parasitas celulares, né, intercelulares, obrigatórios. Desculpa, intracelulares, né? Eles vivem dentro das células, utilizando as células para se reproduzir, porque eles não têm uma, né? Como a célula é essencial à vida, se não tivesse nenhuma célula na Terra, os vírus não iriam fazer nada, eles iam só ficar lá, né, inertes, né? Bom, então a gente viu que as células na Terra são basicamente de dois tipos, né? As células procariontes, que são mais simples, né, e sem núcleo, né? Então são as células das bactérias, das arqueias, que a gente vai conhecer melhor no segundo ano, né? Mas são células simples, pequenas, todas elas são seres vivos unicelulares, né? Não se organizam para formar seres maiores, né? E tem uma organização bem simples, né? A célula em si é a célula mais simples que existe hoje, né? Já as células eucariontes, né? A cário, né? Aqui, cário é a carioteca, né? Fala da membrana que envolve o núcleo, né? Então as células eucariontes têm carioteca, né? Elas são mais complexas, elas são maiores também, bem maiores, e elas possuem um núcleo definido por membrana, né? Que essa é a definição da célula eucarionte. Claro, daí se as células procariontes são as bactérias e arqueias, né, que são células bem simples, as células eucariontes vão desde protozoários, algas com uma célula só, até algas pluricelulares, plantas, mamíferos, né, animais em geral, né? Então são seres eucariontes. Então tem vários tipos de células eucariontes, vegetais, animais, né, todas elas. A maior parte dos seres que a gente visualiza no dia a dia, né, a não ser que você tenha um microscópio para poder ver células procariontes, você vê células eucariontes, né? Todos os seres que você interage no seu dia a dia diretamente são eucariontes. Os procariontes, eles estão aí, né, importantes, estão no seu corpo, tudo, mas você não os vê porque eles são muito pequenos. Bom, o próximo que nós colocamos aqui é o metabolismo. Vamos girar aqui para o lado esquerdo, né? Depois a gente gira lá para o lado direito. Bom, então o metabolismo, né, se todo ser vivo tem uma célula, por que a célula é tão importante? Por que ela é, né, a base da vida? Porque é nela que acontece o chamado metabolismo. E o que é o metabolismo? Né? Metabolismo é o conjunto das reações químicas, né, que torna a vida possível. São as reações químicas que acontecem onde? Dentro da célula, né? Então as células, elas são pacotinhos de água, né? Elas têm
gente vai conhecer melhor essas estruturas, a membrana, o citoplasma, o núcleo, e dentro dessa célula, desse pacotinho de água com um monte de substâncias, né, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, né, a gente tem a ocorrência de várias reações químicas que constituem o metabolismo. São reações químicas que fazem a célula poder continuar sendo uma célula, né? Essas reações químicas em conjunto são chamadas metabolismo e elas são divididas em duas subcategorias. Reações do metabolismo podem ser anabólicas, ou fazem parte do anabolismo, né? Ou catabólicas, que é do catabolismo. Né? Pode parecer um monte de nome esquisito, e né? Mas é fácil de lembrar. Né? Anabolismo é o nome dado às reações de construção. Né? Construção. Ou seja, para você construir proteínas, construir mais células, né, construir gorduras, tudo que constrói no corpo, né, a célula, que constrói, que monta partes maiores, que monta substâncias mais complexas, são reações anabólicas. Né? Tanto que aqueles hormônios anabólicos ou anabolizantes, que fazem, né, as pessoas crescerem, ficarem fortes, né, não devem ser tomados sem receita médica, né, porque podem desequilibrar o organismo, né, mas são anabolizantes. Né? Já o catabolismo, ou as reações catabólicas, são aquelas de quebra. Né? São aquelas reações que acontecem para quebrar substâncias maiores em substâncias menores. E numa célula, essas duas reações, né, esses dois tipos de reações químicas acontecem de forma integrada. Né? Normalmente as reações de catabolismo, elas quebram e liberam energia. Né? Elas liberam energia para o corpo, para a célula, né? Porque a quebra é como se fosse uma queima, né? Você destrói uma coisa e libera energia dentro dela. Né? Essa energia aqui é usada para a construção de substâncias que a sua célula vai usar. Então, essas duas reações, esses dois tipos de reação acontecem de forma integrada no nosso organismo. Tá, mas então se essa metabolismo são as reações químicas, de onde vem as materiais para essas reações químicas? Né? Então, já que a célula tem que quebrar coisas, né, para obter energia, para construir mais coisas, ela precisa então de coisas para quebrar e ela precisa de coisas, de pedaços para construir. Né? Então, de onde que vem tudo isso? Se você respondeu nutrição, você acertou aqui. Né? Então, nutrição é a próxima característica que ela tem a ver ali com a forma com que o ser vivo obtém os materiais necessários para realizar o seu metabolismo. Né? Afinal, ele precisa de matéria-prima. Né? As reações metabólicas elas ocorrem dentro de um contexto. Então, dentro dessa característica da nutrição, a gente observa que tem dois tipos básicos de nutrição. A heterotrófica é a que a gente conhece melhor porque é a que a gente faz. Né? Então, quando você precisa de nutrientes, o que você faz? Você come. Né? Então, esse aqui são seres que obtêm o seu alimento, né, de outros seres vivos. Né? Obtêm de outros seres vivos. Opa, ficou pequeno aqui, né? Mas tudo bem. Seres vivos. Então são os animais, os fungos, né? Vários seres microscópicos, né, que comem outros seres microscópicos também, né? Então são seres que obtêm o alimento comendo outros seres, né? Sejam eles animais, plantas, outros micro-organismos, né? Ou até mesmo obtendo, né, nutrientes de restos de organismos. Né? Então, seres que se alimentam de dejetos de outros seres também são heterótrofos. Né? Hétero é diferente, trófos e alimento. Então, ele se alimenta de seres diferentes, né, de outros seres. Já os seres autotróficos, auto a si próprio, né, como automático, né? Então, autotrófico alimenta-se, trófos, a si mesmo, né? Autotrófos. Então, são seres que obtêm, eles produzem, né, o próprio alimento. Alimento. Então, mas como que é isso, né? Como que um ser vivo produz o próprio alimento? Atenção, eu não estou falando que ele prepara o próprio alimento como a gente. Claro, a gente prepara o próprio alimento, mas a gente não produz, né? Ah, mas eu produzo, eu tenho lá uma plantação de batata, né? Mas você não produz. Quem está produzindo o seu alimento? É a batata, é a planta da batata. Então, os seres autotróficos são as plantas e também as algas que também fazem fotossíntese, né? Então, o modo mais conhecido que nós temos aí de nutrição autotrófica é a fotossíntese. Não é o único, né? Existem
existem seres que fazem um processo chamado quimiossíntese, que é um processo semelhante à fotossíntese, mas ao invés de energia da luz, que é o que a fotossíntese usa, a quimiossíntese usa energia de reações químicas, né, que ocorrem, por exemplo, usando substâncias químicas simples no meio ambiente, né, esses seres conseguem energia para produzir alimento. O que é alimento? São carboidratos, proteínas, lipídios, né, gorduras. Então são tipos de nutrientes ali que esses seres conseguem produzir, né, usando energia como luz, como substâncias químicas simples, né, reações químicas, né, então elas conseguem produzir os alimentos, elas não precisam comer outros seres vivos, né. As plantas, quando a gente aduba a terra, elas não comem o adubo, elas aproveitam os sais minerais, né, pequenos nutrientes ali que são muito simples, elas não obtêm energia do adubo, elas obtêm materiais, né, para construir o seu corpo, mas a energia vem da luz, né, o alimento, a nutrição vem da luz. Bom, falamos aqui que, então, a gente citou vários tipos de substâncias químicas aqui, né? Carboidratos, lipídios, proteínas, né? E todas essas substâncias, esses compostos, fazem parte de uma composição química específica que acontece, que aparece nos seres vivos, né? Então, vamos para a base primeiro, né? Um professor meu disse há muito tempo atrás que a vida é chão, né? Que isso aqui o que significa? Que a composição química dos seres vivos, na maior parte, está aqui nessas 4 letrinhas. Se vocês estão estudando química, aí vocês devem ter reconhecido já quem são, né? Quem são? Carbono. Quem é esse aqui? Hidrogênio. Esse aqui é o oxigênio. E esse aqui é o nitrogênio. Né? São os 4 elementos químicos mais comuns nos seres vivos, e pode dizer que, né, dentre os mais importantes, aí, em maior quantidade, né? São a base da vida. Claro que existem outros, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, ferro, né, que estão presentes em maior ou menor quantidade nos seres vivos, mas bem mais de 90%, né, em geral, são esses aqui, né? Então esses aqui são, né, é a base das moléculas orgânicas. E quais são essas moléculas orgânicas, né? São moléculas complexas, né? Então, quando a gente pensa nos tipos de substâncias que existem, né, no planeta em geral, ou até no universo, né, existem as moléculas inorgânicas, ou substâncias inorgânicas, né, que em geral têm estruturas simples, né, e em geral são um pouco energéticas, né? Então são as substâncias inorgânicas. Já as moléculas orgânicas, elas são muito mais complexas. Complexas, né? E em geral elas apresentam uma quantidade de energia armazenada muito superior, né? Então quando a gente fala aqui das substâncias orgânicas, a gente está falando de quem? A gente está falando dos carboidratos, vamos colocar aqui né? Lipídios, proteínas, carboidratos e um monte de outro que a gente vai estudar com mais calma depois, né? Não vamos abarrotar aqui de coisa. Então, a composição química dos seres vivos, ela é bastante específica, né? Envolve elementos específicos, né? Que não são os elementos necessariamente na mesma proporção que existem nas coisas não vivas, né? E existe uma alta concentração de substâncias orgânicas complexas, né? Lembrando, as substâncias orgânicas, elas não existem só nos seres vivos. A gente está vendo ali, paralelamente, né, no assunto origem da vida, que existem substâncias orgânicas complexas que podem se formar por meio de reações químicas que acontecem, né, sem a presença de seres vivos, né? Mas os seres vivos, eles constroem moléculas orgânicas complexas através do anabolismo, né? E utilizam essas moléculas orgânicas complexas de forma bastante específica dentro dessas reações, né? Para gerar energia, né, nutrição e tudo mais, né? Então, apesar das moléculas orgânicas complexas não serem exclusivamente presentes na vida, elas são uma marca, né, registrada. Os seres vivos usam essas moléculas orgânicas com bastante ênfase, né? Bom, vamos, né, parar aqui, chegamos aqui, vamos agora fazer uma volta aqui e voltar aqui pelo começo, né? Então,
as células, né? Como que as células conseguem fazer tudo isso, né? Como que as células conseguem organizar o seu metabolismo, que obtém materiais de nutrição e composição química específica para alimentar esse metabolismo? Como que elas fazem isso, né? Então tudo isso tem uma, 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 uma organização muito fina, muito delicada, né? E isso tudo é feito pelo material genético, né? O material genético, ele é o código, é o manual de instruções da célula de como ser célula, né? Então, vamos aqui, né? Os ácidos nucleicos, né? Conhecidos como DNA e RNA, né? Eles estão presentes lá no núcleo da célula, ou o RNA no caso também no citoplasma, né? Da célula, e esse material genético, ele é capaz de organizar na célula a maneira como ela vai funcionar, né, através da organização das substâncias presentes nessa célula, né. Então, os ácidos nucleicos, a gente fala isso desde os anos iniciais lá, e esse ano a gente vai aprofundar nisso aqui, eles são capazes de coordenar as atividades celulares, né, então as células utilizam-se dos ácidos nucleicos, dos materiais genéticos, para organizar isso aqui tudo, né. Então, por exemplo, né, células procariontes têm bem menos ácidos nucleicos, né, uma organização nucleica mais simples, né, enquanto que as células eucariontes têm muito mais DNA, né, em geral, do que as células procariontes, porque elas são mais complexas e para organizar essa complexidade toda você precisa de mais instruções, né. Então a gente vai estudar esse processo com mais calma, mas em poucas palavras, os ácidos nucleicos eles organizam as proteínas, né? E as proteínas, por sua vez, organizam todo o resto, carboidratos, lipídios, vitaminas e tudo mais que tem dentro das células, né? Então, o DNA, em geral, ele é usado para armazenar as informações, né? E o RNA, ele é, em geral, usado para expressar, né? Ele auxilia o DNA a expressar. Então, em geral, eu gosto de usar uma comparação que é assim, o DNA ele é como se fosse um livro, um projeto que fica lá no núcleo da célula ou na célula procarionte, numa região, né, que não é o núcleo, mas é chamada nucleoide, né, onde o DNA fica lá concentrado, né, e o RNA ele pega essa informação que está no DNA, copia ela e ajuda ela a se expressar de modo a poder fazer parte disso aqui tudo acontecer, né? Então o DNA fica lá armazenado, é o precioso, e o RNA é o que põe a mão na massa, né? Bom, então esses aqui são os ácidos nucleicos. Tá, então se uma célula faz tudo isso aqui, né, tem todo o seu processo metabólico, nutrição e tudo mais, através do material genético, como que uma célula, né, vira mais células? Como que uma célula se consegue aumentar em número, consegue crescer? Como que a vida conseguiu dominar o planeta Terra, né? Então, para isso a gente tem o processo de reprodução. E o processo de reprodução está diretamente ligado ao material genético. Por quê? Porque para a célula poder fazer tudo isso, ela precisa do que está escrito aqui no DNA. Agora, ela precisa então ser capaz de produzir mais DNA para poder ser capaz de produzir novas células, para que cada célula tenha o seu próprio manual de instruções, né? Então, a reprodução é o modo pela qual a célula consegue produzir novas células, né? Então, basicamente, esse processo é o que a gente chama de reprodução assexuada, né? Ou seja, a reprodução sem mistura, né? A função do sexo é basicamente misturar DNA, né? Então, para uma célula se reproduzir de forma assexuada, ela precisa só fazer uma cópia do DNA que ela tem e se dividir em duas, né? Que é aquele processo bem famoso que a gente já viu, que é uma célula, ela cresce, depois ela começa a se dividir e no final você tem duas células e daí elas podem se separar, né? Se forem um organismo unicelular, ou elas podem continuar juntas, no caso de um organismo pluricelular, como nós, né? A gente começou em uma célula que veio lá do espermatozoide do óvulo, né? Formou lá essa nova célula, essa célula foi se dividiu muitas vezes e hoje nós temos lá o nosso corpo formado por muitas células, porque essas células foram se dividindo sem se separar, né? Claro, então isso é reprodução assexuada, é uma célula dá origem a várias, né? Agora, para você misturar material genético, você precisa do processo sexuado. Então essa é a função principal, né, do processo sexuado, é você pegar dois seres diferentes, né, da mesma espécie, mas de constituição genética diferente, com DNA diferente, né,
E pegar esse DNA e misturar, né, como aconteceu com os nossos pais, né? Então, papai e mamãe vão lá, cada um tem a sua célula reprodutiva, né, o seu chamado gameta. Então, normalmente na reprodução sexuada acontece por meio de gametas, nem sempre. Tem seres vivos que eles próprios se fundem, né? São seres simples que têm uma célula só, eles são os próprios gametas. Então, não tem essa de produzir espermatozoide e óvulo. Eles se juntam com o outro, é hardcore, né? Comprometimento total. Eles se juntam com o outro e, né, ou em alguns casos, trocam núcleos, né? Mas isso a gente vai ver depois mais pra frente. Enfim, né, então a reprodução sexuada, ela promove a mistura do DNA, né, vamos pegar do pai e da mãe, por exemplo, né, e produz um ser que é metade de cada um, né, que é um pouco de cada um. Isso traz variedade, né? A reprodução sexuada, ela traz variedade. Então ela pega dois seres que são diferentes, né, mas nem tanto, e produz seres que são uma misturinha daqueles lá. Já a reprodução assexuada, ela é bem mais fácil, né, porque você não precisa de dois. Você pega uma célula só, ela é capaz de se dividir muitas vezes, né, mas cada célula vai ser só uma cópia da célula anterior. Ela não traz muita variedade, porque ela produz xerox, né, produz cópia, né, clones um do outro. Então, esses dois processos se complementam, né? Alguns seres fazem só reprodução sexuada, como é o nosso caso, né? Então, os animais em geral eles só se reproduzem sexuadamente. Tem algumas exceções, né? Mas são poucas, né? Alguns seres mais simples também podem se reproduzir de forma assexuada. E até alguns complexos, como plantas, por exemplo, né? Se pegar uma planta, pega um galho e põe lá na terra, ela cria raiz e é uma forma de reprodução assexuada. Ela está só, né, pegando aquele ser que já existe e fazendo mais cópias dele mesmo, né? Então, se você quer, por exemplo, ter uma fruta lá que é bem doce e você quer mais um pé dessa fruta, você só pegar um galinho e fizer uma muda, né, você vai estar mantendo aquela característica. Então, é uma reprodução assexuada. Se você pegar uma semente, né, como a semente tem mistura, porque é uma reprodução sexuada, vem lá da flor e tudo mais, pode ser que a planta que nasce ela tem características diferentes. Ela tem uma flor mais azeda, uma flor menor, né, é uma fruta mais azeda ou menor, ou não produza tanto quanto a planta mãe, né? Então, as duas formas de reprodução têm suas vantagens e desvantagens, né? Bom, então, material genético, né, se relaciona aqui às formas de reprodução, que podem ser, né, de vários tipos. Agora, né, tem mais uma etapa aqui, evolução. O que é isso, né? Bom, a gente sabe que os seres vivos têm uma história no planeta Terra, né? A gente já viu um pouco sobre isso lá no 7º ano, né? A gente tem conhecido aí um pouco mais, né, pouco a pouco aí sobre evolução ao longo do tempo. Mas o que é evolução, né? Evolução está diretamente ligada à reprodução. Por quê, né? Vamos tentar entender primeiro o que é evolução. Evolução é a ideia de que os seres vivos eles passam por mudanças, né? Então, evolução basicamente é mudança, tá? Mas pode evoluir para mais ou para menos? Né? Isso, né? Evolução é só mudança, né? Tem mudança que aumenta a complexidade, tem mudança que diminui a complexidade, mas em todo caso é mudança. Então, falar de mudança, por exemplo, mais evoluído ou menos evoluído, não faz muito sentido, né? Porque você pode falar em mais complexo ou menos complexo, né? Mas o que é evolução? É mudança. Então, a gente sabe que os seres vivos sofrem mudança ao longo do tempo, né? Tanto que a gente sabe, por exemplo, que na época dos dinossauros, você tinha outros seres que não tem hoje, e hoje nós temos seres que não tinha na época dos dinossauros, né? E se você for pegar eras da Terra antes até dos dinossauros e muito tempo atrás, essas mudanças são mais e mais drásticas, né? Se você for pegar 300 milhões de anos, 400 milhões de anos, você vai ter seres completamente diferentes vivendo em ambientes diferentes, né? Ou seja, a vida na Terra passou por uma evolução constante, por mudanças constantes, né? E uma marca registrada dessas mudanças é que a vida ela parece estar sempre adaptada, né? Ou seja, ela se encaixa ao modo em que ela vive. Então, por exemplo, um beija-flor tem um biquinho que encaixa lá na flor, né? Os predadores têm armas para caçar as suas presas, né? As presas têm defesas contra os predadores, aqueles animais que cavam tocas, eles têm estruturas para cavar as tocas ou para construir. Enfim, né? Cada ser vivo parece estar adaptado, ter sido feito para viver do modo que ele vive, né? Então,
a evolução acontece, né, e essas mudanças, né, trazem características que fazem com que os seres vivos estejam adaptados ao ambiente em que eles vivem, né? Então, nós temos a teoria da evolução, né, que tenta explicar como que a evolução acontece, né? Por que os seres vivos parecem que estão sempre adaptados? Por que eles... Parece que não, por que eles estão sempre adaptados, né? Porque parece que eles foram feitos especificamente para viver no ambiente que eles vivem. Então, essa é a teoria da evolução. A gente não vai estudar ela com detalhes esse ano, né? Opa, teoria da evolução. A gente vai só ter uma visão geral aqui, né? Então, a teoria da evolução moderna, né, ela se baseia, vamos dizer de forma simplificada, em dois princípios, né? Ela é aquela que vem lá do Darwin, não é a mesma, né? O Darwin já morreu há muito tempo e a ideia dele básica já está um pouco datada, né? Então ele não sabia de muita coisa que a gente aprendeu ao longo desse tempo, mas a base ainda é a teoria dele, né? Então, que vem do quê? Da diversidade ou da variabilidade, né? Então, de que os seres vivos eles têm diferenças entre si, né? Mesmo na mesma espécie, os seres humanos, vamos pegar aí formigas e plantas, né? Você pegar a mesma espécie, ela vai ter uma diversidade, ela não vai ser igual, ela vai ter uma variabilidade. Então, o que explica isso, né? Olha lá, reprodução, lembra? A reprodução sexuada traz variedade, né? Porque você mistura características de seres vivos diferentes. Então, isso é tá ligado aqui. Agora, né, o Darwin, uma das pontos chaves da teoria dele foi que ele propôs que essa diversidade, essa variabilidade, sofre um processo de seleção natural, que é o quê? Que nem todos os seres vivos com essas características diferentes, eles têm a mesma capacidade de se reproduzir e de sobreviver, né? Então, algumas características, elas são, para certos ambientes, melhores do que outras, né? Então, por exemplo, se eu tenho um bichinho lá, um inseto que vive numa região de vegetação bastante verde, assim, né? Uma região tropical, né? Esse inseto, se ele fica ali pelas folhagens e vivendo ali, se ele for de uma cor muito chamativa, né? Ou ele é venenoso, né? Ou ele é uma presa fácil, né? Então, um animal que vive ali pelas folhagens, é bom que ele seja de uma cor que favoreça a sua camuflagem, né? Então, vamos supor que você tem aí insetos de várias cores, ou tem uma diversidade de cores, né? E lá, ao viver num ambiente verde, né? Aqueles que têm a cor mais favorável a escondê-lo dos seus predadores têm mais chance de sobreviver, né? E essa chance, né, que favorece ele é o que a gente chama de seleção natural, né? O beija-flor, por exemplo, por que ele tem o biquinho lá que consegue pegar o néctar das flores, né? Porque um antepassado lá dos passarinhos, né, desse grupo, dessa ancestral aqui dos beija-flores, ele se alimentava, provavelmente tentava lá comer o néctar e o pólen das flores, e aquele que tinha o bico mais comprido conseguia alcançar as flores mais difíceis, e ele se alimentava melhor, ele ficava mais gordinho, ele conseguia reproduzir melhor, sobreviver melhor, né? E ao longo do tempo ele conseguiu passar essa característica. Então, ao longo de muito tempo, né, quanto melhor ele tinha a forma do seu corpo adequada para sobreviver, melhor ele sobrevivia, melhor ele reproduzia e assim por diante. E essa é a base da teoria da evolução, né, a base de Darwin. Claro, o Darwin não conhecia genética, né, ele não conhecia essa história toda de DNA e tudo mais, né, mas hoje a gente conhece. Então a gente pegou a ideia do Darwin e completou com o que faltava e melhorou, né, e tudo mais, né. Também a evolução da ciência, né, além da evolução da vida. Bem, e ficou aqui uma, né, que eu deixei por último aqui, que é a capacidade de responder a estímulos, né. Ela não está ligada diretamente aqui com que uma vem da outra aqui, mas ela está ligada com tudo, né. Por quê? Porque o que é a capacidade de responder a estímulos, né? O que é um estímulo, para começar, né? Isso é importante de entender. Um estímulo é algo que pode vir do meio ambiente, né? Um som, um cheiro, a temperatura, né? Alguma coisa ali que está acontecendo ao redor de um ser vivo, né? Opa! Eu escrevi aqui, eu não quero apagar essa. Vamos apagar aqui então, pera lá. Ó, tem um pouco de organização aqui, eita, então vamos lá. Um estímulo pode ser, então, algo que vem lá do meio ambiente, né? Mas ele pode ser algo que vem também do meio interno. Opa, tá muito grande.
ele pode ser também algo que vem do meio interno. Então, por exemplo, fome, né? Faltou nutrientes, faltou água, né? A temperatura subiu, a temperatura desceu, né? Tem muito sal, tem pouco sal, né? Tem muito açúcar, tem pouco açúcar. Então, o que está acontecendo, né? Lá no meio interno? Não tem o meio ambiente ou externo, o meio interno, né? E tudo isso vem pelos sentidos, né? Então, os seres vivos, né, as células, mesmo uma célula já tem isso, né? Ela tem capacidade de utilizando a sua química interna, as reações químicas, ela é capaz de perceber, né? Ela tem sensores que captam o que acontece ao redor dela, no ambiente, o que acontece dentro dela, né? E essas informações desencadeiam reações químicas, né? Desencadeiam uma série de reações em cadeia que, inclusive, tudo isso está armazenado no material genético, né? Então, por que quando você passa frio você treme, né? Isso é uma reação bastante complexa que envolve o seu cérebro perceber que o seu corpo está diminuindo a temperatura, daí manda um estímulo para os seus músculos, né? Que metabolismo, né? Então, é uma série de reações, né, químicas que vão fazer com que uma informação que venha de fora ou que venha de dentro faça com que você responda, né? Daí vem a ação. O que é uma ação? Pode ser caçar, né? Pode ser se abrigar, pode ser ir atrás, né, de alguém ou de algo, né? Pode ser se proteger, pode ser se refrescar, né? Pode ser fazer xixi, né? Pode ser ir defecar, urinar, defecar, né? Então são ações que os seres vivos realizam para tentar responder aos estímulos que ele recebe. Então, se ele tem fome, ele procura comida. Se ele tem sede, ele procura água. Se ele está com vontade precisa jogar coisa fora, ele vai, né, fazer as suas necessidades. Se ele está na época de reprodução, né, então ele vai atrás de um parceiro sexual, né. Então, tudo isso está ligado aqui à capacidade do ser vivo de pegar tudo isso que acontece com ele, né, e reagir, né, de forma integrada, né, através de vários mecanismos para poder tá adaptado ao meio ambiente. Então, uma célula só, um ser procarionte, ele vai ter uma capacidade bem mais limitada, né? Ele não vai poder, por exemplo, ver um livro, né, e entender o que o livro acontece, né, como um ser humano faz, né? Uma planta, ela vai basicamente perceber temperatura, luz, né, nutrientes no solo, né, mas ela não vai ser capaz de perceber coisas muito complexas, né, como uma fala, né, de um ser vivo, né? Até tem testes que mostram que as plantas conseguem perceber cheiros no ambiente, conseguem perceber até sons, né? Se você toca um certo som com uma planta, né, uma vibração, isso desencadeia lá uma reação química que ela associa com algum tipo de ataque, né? Mas elas não têm um cérebro para responder a isso. Então, como que elas respondem, né? São reações químicas que acontecem nas suas células, que mandam mensagens para outras células, né? E elas produzem toxinas ou produzem, né, redirecionam substâncias, por exemplo, no inverno, né? No inverno, ela armazena substâncias, algumas perdem as folhas, né? No verão, elas mandam nutrientes para os brotos que vão brotar, na época da primavera, que vai produzir flor, produzir depois fruto, depende da planta também, né, da sua época. Ela percebe a luz, percebe a temperatura e acaba reagindo a esses estímulos. Já um animal, né, claro, variando de acordo com o animal, mas tem muito mais capacidade, tem olhos, tem ouvidos, né, tem nariz, né, também que uma célula procarionte também tem sensores na membrana, né, enfim, cada ser vivo, de acordo com essa capacidade, né, consegue ter sensores, né, sentidos, para responder a estímulos do ambiente, né? Realizando ações, claro, de acordo com a sua capacidade. Uma planta não vai sair correndo, né? Mas ela pode produzir toxinas. Né? Um animal, ele, em geral, consegue se mover. Né? Tem alguns animais que não se movem, mas, né, boa parte dos animais conseguem. Enfim, né? Então a gente conseguiu dar uma olhada aqui em todas as características, né, dos seres vivos. Né? Então, claro, algumas dessas características estão presentes em coisas não vivas também, né? Então, por exemplo, metabolismo. Metabolismo é um conjunto de reações químicas. Tem sistemas que nós construímos que têm algo que a gente poderia comparar ao metabolismo, né? Uma máquina
que funciona queimando gasolina, né? Um motor, ele queimar gasolina, assim, a gente pode dizer que é semelhante ao metabolismo, né? A capacidade de armazenar o material genético, né? Computadores conseguem armazenar instruções e fazer essas instruções se expressarem, né? A reprodução, né? Nós estamos construindo robôs que são capazes de produzir novos robôs, né? Será que pode ser perigoso isso? Pode virar uma revolução das máquinas? Sei lá, né? Enfim, a evolução, né? Existem sistemas computacionais também que conseguem pegar instruções, conseguem evoluir ao longo do tempo, né? As inteligências artificiais, elas conseguem se adaptar, conseguem aprender coisas novas, né? E transmitir essas informações para as próximas gerações, né? Enfim, né? Mas todas essas características juntas, né, elas fazem parte né, elas são capazes de definir, né, a vida, né? Então, se um ser tem tudo isso aqui, a gente pode dizer que esse ser é vivo, né? Então, tudo que a gente vai ver aí no segundo ano, por exemplo, né, desde bactérias, fungos, algas, protozoários, animais e plantas, todos eles fazem tudo isso aqui. Vírus, né? Os vírus fazem alguma coisa, por exemplo, os vírus eles têm material genético, né? Eles têm lá DNA, RNA, ou um dos dois, né, em geral. Eles têm uma composição química específica, né? Eles evoluem, né, eles sofrem mudanças, mas, por exemplo, eles dependem de uma célula para reprodução. Eles não conseguem se nutrir, né, porque eles não têm essa maquinaria, eles não fazem metabolismo. Eles roubam umas células, eles invadem uma célula para fazer isso por eles, né? Por isso que eles são considerados, vamos dizer, meio vivos, né? Porque falta a eles alguma dessas características, né? Basicamente aquelas ligadas à presença de uma célula, né, completa para fazer essa parte aqui, ó, né? Essa parte aqui, certo? Então, por hoje é isso, pessoal, né? Espero que tenha ficado claro, né, essas características, fazer uma revisão, uma síntese e relacionar todas elas, né? E a partir disso a gente vai fazer uma avaliaçãozinha aí para ver se vocês conseguiram aproveitar tudo isso aí, beleza? Então, tudo de bom para vocês e até breve.